todos. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de cor da pele branca, tenho cabelos nos ombros, castanho. Estou vestindo um blazer roxo, estou com um vestido azul marinho. E estou grávida de 5 meses do Caio, então sou gestante. Então, a primeira infância aqui é representada. Vou trazer aqui para vocês sobre a questão da parentalidade, prevenção de violência. Sou professora no programa de pós-graduação em saúde mental da Universidade de São Paulo e também pesquisadora. E a gente falou aqui, começamos o dia já falando da importância das evidências científicas. Então, eu vou trazer para vocês as evidências científicas implementadas em políticas públicas e mostrar um exemplo de que sim, é possível. Nós fizemos um estudo a nível nacional, esse estudo, inclusive, está disponível de forma online no Núcleo Ciência pela Infância, que mostra que 84% das violações de direitos aqui, elas foram cometidas por familiares. Esse número ele pode estar subnotificado, porque nós sabemos que as notificações de violência ainda são um desafio para o nosso país. Então, quando a gente olha aqui para a questão da violência, a gente também está falando da violência e da violência dentro da família. Por outro lado, a gente tem aqui uma oportunidade também, porque muitas vezes o que acontece é que essas famílias utilizam-se de violência porque elas estão num ciclo intergeracional de violência. Então, nós temos que ter muito cuidado para não culpabilizar essas famílias, mas para oferecer oportunidades para elas. Muitas vezes, estava conversando aqui, inclusive com a deputada Ana Paula, e agradeço o convite para estar aqui nessa mesa. Muitas vezes são questões culturais. E é difícil para que a gente consiga quebrar esses padrões culturais. E eu lembro de uma mãe que me falou: Elisa, eu estava batendo de varinha no meu filho, porque na minha cultura, no local que eu estava vivendo, aquilo era comum. E hoje eu estou arrependida. E hoje eu estou aqui num programa de parentalidade, aprendendo a educar de outra forma. Então, é isso que nós precisamos, de oportunidades, e fico muito feliz que hoje a gente teve aí, vai ser sancionada a lei da parentalidade, que traz a questão dos programas de parentalidade, que já é, inclusive, estabelecido na lei do menino Bernardo, está no ECA, da importância da realização desses programas de educação parental, esses programas para orientação das famílias. Trouxe aqui para vocês uma foto de um estudo que mostrou o cérebro de adultos jovens que não foram expostos a maus tratos e que foram expostos aí, que têm históricos de violência na infância. Se vocês olharem, eu espero que essa imagem fique para vocês, porque eu acho que isso demonstra a importância da gente atuar nessa área e juntos nós vamos conseguir ter mais força para conseguir mudar essa realidade. Quando a gente olha para isso, a gente vê diferenças na arquitetura da rede cortical, uma maior centralidade na rede dos não expostos. E quando a gente vai pesquisar, é exatamente essa área que fala do quê? Fala da regulação emocional, da cognição social. Então, vejam que a gente tem uma questão aqui da regulação das emoções. Quando essa criança ela vive violência na infância, muitas vezes depois são mães, pais, cuidadores, e eles têm uma dificuldade de regular as suas próprias emoções. Então, nós também estamos falando aqui de saúde mental. A gente tem o Inspire, muito bem colocado pelo Lucas. Estamos aqui no Brasil fazendo um grande esforço para atuar no Inspire. E o Inspire ele traz 7 estratégias para acabar com a violência. Inclusive, várias organizações, a Organização Mundial da Saúde, Unicef, entre outras organizações, olharam para a ciência, olharam para as evidências científicas e elencaram o que funciona. O que nós temos de evidência que pode ajudar os países a modificar essa realidade, que é acabar com a violência contra a criança. Entre esses, eu gostaria de destacar 2. O incremento e fortalecimento de renda, e pais, mães e cuidadores recebem apoio. Eu tenho trabalhado, a gente tem atuado com esses 2 eixos. O incremento de renda, que é a transferência de renda, e pais, mães e cuidadores recebem apoio.
O programa ACT, para educar crianças em ambientes seguros, a gente trouxe aqui para o Brasil, inclusive foi o tema do meu doutorado, a validação do programa para o Brasil. Ele é um dos programas que está recomendado no INSPIRE, que possui evidências científicas demonstrando a eficácia para melhorar as práticas parentais e também o comportamento da criança. E o programa ACT nós estamos aqui no Brasil há 11 anos implementando e fazendo pesquisas. Depois que nós começamos a fazer pesquisas, mostrar os resultados, nós passamos então a implementar esse programa enquanto política pública. Eu vou mostrar para vocês como que a gente tem feito isso e vinculado também a programas de transferência de renda. No estado do Ceará, iniciamos um projeto, inclusive com o apoio da Fundação Maricília Souto Vidigal, que inclusive está aqui também presente, a Pórticos, a Bernard Van Leer, e também do estado do Ceará, começamos na gestão do Camilo Santana, a ex-primeira-dama, Onélia Santana, que agora continua esse trabalho, porque ela é secretária de Proteção Social. Nós fizemos, então, essa parceria e implementamos o programa ACT em 24 municípios. Como que foi feito isso? Foi feita uma parceria para trabalhar na sensibilização e articulação, para que o programa tivesse uma estrutura a nível de governança, a formação qualificada dos profissionais. E quando nós olhamos para os dados, mesmo os profissionais que já atuavam com as famílias, seja na área da assistência, seja na área da educação, eles ainda tinham muitas dúvidas de como conversar com as famílias sobre violência e sobre parentalidade. Então, vejam que eram profissionais que atuavam nessa área, mas eles se beneficiaram da formação, inclusive aumentando o conhecimento que eles tinham dessas áreas. Também atuamos na nucleação, em ter um núcleo de facilitadores, que são as pessoas que realizam o programa com as famílias em cada uma das cidades. A implementação do programa ACT com a família, mas nós fomos além. Nós fizemos uma pesquisa para avaliar se o programa tinha eficácia quando implementado em larga escala. Porque o que hoje a ciência mostra? Que quando a gente implementa um programa em pequena escala, ela tem os efeitos. No entanto, quando a gente passa para larga escala, esses efeitos eles se perdem. E por quê? Por questões de implementação. Então, nós tivemos todo um cuidado com a implementação para garantir que os efeitos fossem mantidos. E a gente também avaliou a sustentabilidade, porque se eu quero garantir que um programa ele continue em uma cidade, não adianta eu implementar enquanto um projeto, porque depois, assim que o projeto sai, esse programa deixa de existir. Então, nós fizemos todo um estudo dos planos municipais da primeira infância e 10 municípios desses 24 inseriram o programa ACT nos seus planos municipais. Nós conseguimos atingir 1.733 famílias. E quando vocês olham aqui para esses rostos, vocês vão ver que muitos estão de máscara, porque nós iniciamos o projeto em 2020. E aí, o que aconteceu? A pandemia veio. Mesmo com a pandemia, nós conseguimos formar 136 profissionais, que foram formados todos online, e esses 136 profissionais atuaram aí em um ano junto com as famílias. Então, esse é um número muito interessante que a gente conseguiu atingir. E nós conseguimos atingir 17 municípios, nós fizemos a pesquisa com 1.310 famílias. Um estudo randomizado controlado. Hoje eu falo para vocês que esse é o maior estudo, inclusive a nível de América Latina, em programas de parentalidade implementados em grupo. Nós somos agora uma referência a nível mundial. Inclusive recebemos, na semana passada, a Associação de Psicologia Americana, que é a desenvolvedora do programa ACT, que veio aqui conhecer a nossa experiência, e eles mencionaram, hoje vocês são um exemplo para o mundo. Então, nós temos que aprender aqui com toda essa experiência para conseguir ampliar cada vez mais para outras cidades. Tivemos a primeira comunidade indígena que participou do programa ACT. E eu estive lá pessoalmente para conversar com essas famílias e para entender se existia a necessidade de alguma adaptação, como que eles se sentiram. E foi muito interessante porque o que eles me falaram foi, nós nos sentimos contemplados. E uma das mães falou, eu faço questão de falar essa palavra, contemplados, porque a facilitadora veio realizar o programa ACT aqui dentro da nossa comunidade. Então, não fomos nós que estivemos lá. Ela veio aqui e ela realizou o programa aqui com a gente. Isso mudou toda uma realidade ali, daquele contexto. Eu trouxe, inclusive, alguns relatos. Vou colocar um relato bem breve de uma das mães contando como foi essa experiência. E tivemos relatos emocionantes de mudança mesmo de comportamento das famílias que participaram, então, do programa. A gente fez isso em parceria
com a assistência social, com a proteção social. Inclusive, a Ivânia trouxe a questão de implementar em parceria com o PAIF, com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e foi exatamente dessa forma que nós fizemos no Ceará. E vinculado a um programa de transferência de renda, porque no estado do Ceará, eles possuem o cartão Mais Infância Ceará, que é destinado às famílias em maior condição de vulnerabilidade social. Então, nesse cartão Mais Infância, existe uma condicionalidade que é a participação de programas oferecidos no CRAS. E o que eles fizeram? Então, eles mostraram, olha, esse é o programa que nós estamos oferecendo para vocês, que é o Programa ACT. Com isso, nós conseguimos uma alta adesão das famílias que vivem em maior situação de vulnerabilidade, que era algo que a gente tinha uma grande dificuldade para atingir essas famílias. Então, veja que, quando eu consigo unir a transferência de renda junto com os programas de parentalidade, eu tenho uma maior adesão das famílias e eu tenho um resultado positivo. E é exatamente isso que fala o Inspire, de unir a questão da transferência de renda. Eu estou unindo duas estratégias, transferência de renda e os programas de parentalidade. Participaram da pesquisa, 93% eram mães biológicas. A gente teve apenas 1% de pais. Então, ainda nós temos um desafio. Como incluir os pais, homens, nos programas de parentalidade? Esse é um grande desafio, inclusive, a nível internacional, que tem sido discutido. Quando a gente olha que a gente tem 5% do outro cuidador principal, quem era? Principalmente as avós. Porque hoje nós temos muitas avós que exercem a função aí, de parentalidade. Conseguimos atingir 94% das famílias que participaram recebiam transferência de renda. Quando a gente olha para os dados, a gente tem 56%, que aqui é a maioria, que tinham união estável. Mas vejam que o restante eram viúvos, solteiros ou separados. Ou seja, nós temos aqui uma grande parcela de mães que estavam exercendo, aí, de cuidadores exercendo de forma a monoparentalidade. Então, quando a gente olha para esses dados, a gente também tem que olhar para essa questão da monoparentalidade. E vamos aqui aos dados. Nós temos aqui os gráficos, um estudo randomizado controlado, para vocês entenderem, a gente tem um grupo controle e um grupo de intervenção. Esse grupo controle é um grupo controle de lista de espera, porque, de forma ética, a gente precisa oferecer também para essas famílias a oportunidade de participarem de um programa de parentalidade. E 70% dessas famílias participaram após. Então, elas tinham realmente interesse. Tá? Essas que estavam na lista de espera. A linha azul é a linha das famílias que participaram do programa ACT. A linha verde são as famílias que estavam na lista de espera, que é o grupo controle. A gente vê uma diferença estatisticamente significativa, mostrando que houve uma melhora na disciplina positiva, na regulação emocional, que são práticas positivas. Quando eu olho para as práticas negativas, a gente também teve uma queda nas práticas negativas. Então, a gente tem aí na inconsistência parental e nas práticas coercitivas, que são aquelas práticas de bater, de gritar com a criança. Então, a gente mostrou por meio da pesquisa que, sim, o programa foi eficaz para produzir mudanças. E quando eu olho para o comportamento das crianças? Quando eu olho para o comportamento das crianças, a gente verificou uma diminuição no total de dificuldades de comportamento. Aqui eu estou falando de saúde mental, eu estou falando de problemas de sintomas emocionais, hiperatividade, problemas de conduta e todas essas ações juntas, tá? Que eu estou olhando para tudo isso junto. Então, vejo como a saúde mental ela foi impactada, porque a partir do momento que eu cuido do cuidador, que eu ofereço para o cuidador a oportunidade de aprender, de refletir, inclusive, como ele foi cuidado e educado, eu tenho um impacto no comportamento da criança, eu tenho um impacto na saúde mental da criança. Essas crianças são as crianças que estão na escola. Essas crianças são as crianças aí que são o futuro do nosso país. Aqui eu deixo para vocês o link do livro Parentalidade e Infância Protegida. Nós contamos toda essa história de 3 anos, está aqui, de implementação do programa ACT no estado do Ceará, tudo documentado para vocês conhecerem, está disponível, então, é só baixar no QR Code, vocês têm acesso, para vocês, então, terem um acesso. Aqui eu tenho um link no YouTube, que eu deixo também para vocês, chama Programa ACT Brasil. Vocês têm acesso ao relato dessas famílias, mas de forma muito breve eu selecionei um relato, inclusive ao relato da mãe indígena, inclusive para a gente trazer um pouco dessa população para a discussão, para a mesa de uma mãe e de uma representante indígena, que eu vou passar agora de forma bem... Ele é bem curtinho, mas eu acho bem importante escutarmos. Tá.
Ah, que pena, né? Não. Infelizmente não está passando, mas tem o link para vocês do YouTube, para vocês escutarem. Tem relatos emocionantes aí de todas as mães participantes. Também estivemos agora na cidade de Osasco. A cidade de Osasco tem feito um trabalho exemplar implementando o programa de parentalidade ACT com crianças de 0 a 6 anos e o programa Famílias Fortes com as crianças aí na adolescência. Muito obrigada. Deixo aqui os meus contatos. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Muito obrigada, Elisa. Eu estava conversando aqui com a Ivânia que se aumentarmos a licença para os pais, geralmente a gente vai